E hoje tem CSA e Cruzeiro pela Série B. Já já a gente vai ao vivo pra Maceió, porque o Pesolano tem problemas na zaga. Agora, quem não tá tendo problema, pra falar a verdade, é a criançada que torce pro Cruzeiro. Tá super empolgada com o time, mas o jogo à noite é hora de criança estar na cama, viu? Jogo meio de semana, você sabe, né? É à noite. Hora de criança tá na cama, certo? Dormir cedo, assistir jogo do Cruzeiro. Assistir jogo do Cruzeiro! Campeão! Eu não durmo enquanto o Cruzeiro não joga. Eu não perco esse jogo por nada. Vai, Cruzeiro! Jogo do Cruzeiro! E o Mineirão é prova disso. A criançada tem tomado conta do estádio. É tanto menino que não tava nem cabendo na arquibancada. Fica tranquilo que é tudo família do jogador. Por exemplo, no último jogo à noite contra o Fluminense, tinha uns 58 mil torcedores. E pelas minhas contas, tinha mais de 1000 crianças no Mineirão. Dá pra montar uma creche, hein? É cada fofurinha. Oh, meu Deus, bonitinho! Tá ouvindo esse som aí? Pois é, assim que o neném devia estar ouvindo na barriga da mãe, já entrando no clima do acesso. Todo mundo quer fazer parte dessa festa, né? Por exemplo, esse é o Lorenzo, filho do Eduardo Brock. Tá achando que ele ia errar a comemoração do Cruzeiro? Eu até achei que ele ia ficar nervoso ali dentro pra bater palma, mas estava tranquilo, bateu palma, queria correr. Se tivesse uma bola, ele queria chutar. O Brock vai estar em campo hoje, mas o Lorenzo vai ter que ver o papai pela televisão. Vai, Camila, eu vou torcer pra você. Ô, Lorenzo, mas cuidado pra não ter pesadelo com o CSA, hein? Pra fora, pra fora, pra fora! O time tem sido carrasco do Cruzeiro desde o ano do rebaixamento. De lá pra cá, nenhuma vitória sobre o time alagoano. São 6 jogos sem vencer. Ano passado, por exemplo, perdeu os 2. Mas agora pode ser diferente. A gente tem que ter muita consciência que o primeiro objetivo e o mais importante para esse clube é o retorno para a Série A. Isso está muito claro na cabeça de todos, então não é algo que a gente conversa, a gente tem de meta isso, e todo mundo tem que entender. Até os pequenos entendem. E a boa notícia é, o jogo é mais cedo, 7 da noite. Se eu não assistir o jogo, eu nem durmo hoje. Assistir o jogo do Cruzeiro! Então dá pra assistir, mas depois escovar os dentes e direto pra cama, tá? Zero! Ó, pra ver futebol tá liberado, mas não fala que fui eu que falei não, hein? Globo Esporte de volta pra gente falar do jogo do Cruzeiro hoje contra o CSA, às 7 da noite em Maceió. E é pra lá que a gente vai. Rodrigo Franco tá lá. Rodrigo, antes da gente falar do jogo, Cruzeiro segue nas compras, né? Nesse mercado de transferências, nessa janela. Boa tarde. Segue movimentando o mercado. Maurício, boa tarde para você que está com a gente no GE. Estou aqui no Rei Pelé, estádio de Maceió, que homenageia esse mineiro espetacular que foi o rei do futebol. Cruzeiro contratando o volante Pablo Siles, 25 anos, é uruguaio, emprestado pelo Atlético Paranaense até o fim da temporada. E também tem jogador se despedindo. O Matheus Pereira, lateral esquerdo, lembra dele? Estava emprestado ao Guarani, está rescindindo o contrato com o Cruzeiro, vai defender o Vizela de Portugal. O Cruzeiro não está recebendo nada agora, mas vai ficar com parte dos direitos econômicos. Quem sabe numa futura venda pode ter algum dinheiro aí com o Matheus Pereira formado no clube. Tá certo, Rodrigo, vamos falar do jogo agora. Percebi que tá até chovendo aí. Vai ter estreia hoje nesse time do Pesolano? Pode ter estreia sim nesse dia aqui em Maceió, que chove, temperatura de 26 graus, está um mormaço, mas pode ser que tenha chuva no jogo. E pode ter o Luiz Felipe, zagueiro recém-contratado nesta janela, já está no bid e pode estrear porque o Zé Ivaldo está suspenso e o substituto imediato dele, o Giovani, também está suspenso para esse jogo. Pode ser uma novidade no time que a gente mostra para você aí na tela, o campinho do técnico Paulo Pesolano, que pode ter o Rafael Cabral, o Oliveira, o Wagner ou o Luiz Felipe e o Eduardo Brock. Machado Adriano, Matheus Bidu, Léo Paz, Luvanor, Edu, formando aí esse time que tenta mais uma vitória e terminar o primeiro turno com uma vantagem de 9 pontos sobre o vice-líder, Maurício. E olha, essa vantagem pode ficar maior porque a rodada na Série B ela foi muito vantajosa. A Série B é o espetáculo.
que vai do luxo até isso aí. Olha o povo espremido atrás do muro pra ver o jogo que ninguém pagou ingresso. Ou então um date com o crush pra ver o jogo do time da cidade, por que não? Até rede furada, vê se pode, o próprio juizão conserta, com fita crepe. Esse remendo aí foi em um dos gols, justamente em São Januário, onde a torcida do Vasco recebeu com muita festa a nova contratação do time, o Alex Teixeira. Ele estava no Besiktas, da Turquia. Mas ó, voltando ao assunto da rede, o remendo pelo menos não foi testado, porque os gols do Vasco e Ituano foram todos do lado de lá. O Rafael Elias, o papagaio, fez o primeiro do Ituano. Mas no segundo tempo, o goleiro do Ituano retribuiu o lance igualzinho e soltou a bola nos pés do camisa 9, 1-1, gol do Raniel. O Vasco é o vice-líder da Série B, mas nada de encostar no Cruzeiro. Em Santa Catarina rolou aquele jogo do date, do encontro daquele casal apaixonado. Lembra do povo espremido para ver o campo? Então não foram os únicos. No estádio do Brusque, o povo faz de tudo para dar um jeito de ver o jogo, que ontem foi contra o Grêmio. Outro que tá na caça do Cruzeiro, mas não chega de jeito maneira. Até saiu na frente com o Bitelo, no meio das pernas do goleirão. Mas o Brusque empatou com o zagueiro Wallace, ex-Flamengo. Outro empate na B, outro dos ponteiros que não encostam no Cruzeiro de jeito nenhum. E teve mais. Na Arena Fonte Nova, o Bahia saiu na frente do CRB depois dessa mão na bola do Brian. Mugni bateu e fez. Mas o CRB empatou no segundo tempo. Claudinei. E tá ali a turma tropeçando. O único time que tá lá na frente que venceu foi o Tombense. Em Muriaé fez 1-0 em cima do Criciúma. Gol do Ciel. Tombense agora tá no 5º lugar da Série B e sonhando. Vai que descola uma vaguinha no G4. Para falar da rodada na Série B do Campeonato Brasileiro, nós já tivemos jogos e vários jogos, né? Por essa rodada que fecha o primeiro turno. Tivemos um empate polêmico lá, Sport e Vila 0-0, né? Com aquela saída do Lisca, enfim. Isso foi na segunda-feira. Ontem, Brusque e Grêmio empataram num jogo ruim, né? 1-1, jogando lá em Santa Catarina. O Londrina venceu o Sampaio Corrêa 1-0. O Tombense venceu, colou de novo ali no G4, 1-0 contra o Criciúma, jogando em Muriaé. Bahia e CRB 1-1. Vasco e Ituano também empataram pelo placar de 1-1. E aí é o seguinte, pessoal, Cruzeiro com 41 pontos, agora vendo o Tombense como 5º colocado com 28, a equipe primeira ali fora do grupo dos 4 primeiros. Os outros jogos são hoje à noite, Ponte Preta e Náutico 7 horas, mesmo horário de Chape, Guarani, CSA e Cruzeiro. Novo Horizontino e Operário vão fechar o primeiro turno da Série B do Brasileirão às 9:30 da noite. Vamos Cruzeiro! Vamos a ganhar! Temos aí o provável CSA, bora falar das opções de Paulo Pesolano. Como é que vai o Cruzeiro para esse jogo de 7 da noite, 6 horas no show de esporte da Super? O Fred Teixeira é quem conta pra gente, direto dos estúdios da Super na Babita Camargo. Um abraço pra você, Fred, boa tarde. Boa tarde, Pedro, boa tarde os ouvintes da Super. Realmente, opções não faltam. Resta a gente entender aquilo que o Pesolano vai colocar em campo. A gente até brincou, né, Pedro, que a gente faz as análises aqui e muitas vezes o Pesolano ainda nos surpreende com uma alternativa a mais daquela que a gente havia pensado. De início, sem contar com o Zé Ivaldo e o Giovani, se for fazer o básico, seria a escalação de um outro zagueiro para compor o setor e a saída de 3 continuar como vem sendo feita no Cruzeiro na maior parte dos jogos. A questão é, quem seria esse terceiro zagueiro? As opções no momento são o Wagner e o Luiz Felipe. O Luiz Felipe acabou de chegar, tem pouco tempo de treinamento com os demais companheiros e tem um período de inatividade longo nesse processo. A última vez que ele entrou em campo pelo seu antigo time, o PSV, foi no dia 15 de maio. Então talvez fosse um pouco precipitado já colocá-lo de cara como titular nessa equipe. A outra questão, o Wagner, que seria a opção mais provável no momento. O detalhe é que ele também é canhoto, assim como o Eduardo Brock. Ou seja, um dos dois canhotos teria que jogar do outro lado, o lado oposto do campo. Ou então, Pesolano modificar a própria formação, deslocando o Oliveira, que faz esse pivô no meio da defesa celeste. Penso que desta forma não seria a opção mais escolhida por Pesolano.
Ele já adotou o esquema com o Wagner em campo, com 3 zagueiros, mas naquela ocasião o Brock estava suspenso. O Wagner fez até um dos gols naquela vitória sobre o Vila Nova. Então penso que nesse momento seria a opção um pouco mais arriscada na formação do Pesolano. A outra opção, também relativamente simples, seria o time com 2 zagueiros. Ele fez isso diante do Fluminense na Copa do Brasil. Naquela ocasião, Brock e Oliveira foram os titulares, mas o Cruzeiro acabou batido, perdeu por 3-0 no Mineirão e acabou eliminado da Copa do Brasil. E a última opção, que aí envolve uma série de mudanças na equipe, seria utilizar um volante para fazer a saída de 3 na defesa. Ele fez isso em várias ocasiões, uma delas ainda no Mineiro, quando o William Oliveira fez essa função, mas o William Oliveira está machucado. E fez também, usando o Neto Moura nessa função diante do Operário, não foi muito bem, tanto que no intervalo daquele jogo ele já tirou, pôs o zagueiro Pedrão no lugar do Canezinho, Neto Moura voltou pro meio campo e aí o time voltou a jogar melhor. E também fez isso com o Felipe Machado, quando ele escalou o jogador para fazer essa função contra o Vila Nova e teve contra o Vila Nova não, contra o Ituano, desculpa, e o Felipe Machado teve um rendimento um pouco melhor, fazendo a saída pelo lado direito. São várias as opções, só que quando faz isso, se você recua um volante para fazer a saída de 3, você abre uma vaga no meio campo. Então você já conta com o Adriano como titular, na ausência do William Oliveira. Quem mais entraria nesse setor? Se você vai usar 3 do meio campo, terá que ser 3 atacantes. Aí entra o mistério. O Stênio já vai poder fazer a sua estreia. O garoto que ficou quase uma temporada fora pode ser a grande surpresa do Pesolano para essa partida, Pedro. Eu não sei se ele vai começar o jogo não, mas que tá dando muito a impressão de que ele vá pelo menos entrar por alguns minutos, aparentemente, né, Fred? Principalmente porque é mais um jogador leve, jovem, do jeito que o Paulo Pesolano gosta, principalmente em termos de velocidade, mas a gente vai chegar lá nesse ponto ofensivo, né? Acho que tudo depende da estrutura lá de trás, do que é que ele vai armar com relação à zaga. Eu optaria por uma defesa com 2 zagueiros. A gente sabe, o CSA é um time que está tentando uma ascensão, né? Conseguiu essa vitória isolada, mas só tinha ganhado 2 vezes em toda a Série B até aqui. Acho que o técnico Paulo Pesolano vai precisar se preocupar muito mais, né? Em repor ali a contenção no meio-campo do que de fato com a zaga. Até porque são jogadores que voltam muito também, né? O próprio Adriano tem essa característica. Eu acredito que mantendo a estrutura, né? Mas de repente mudando ali atrás nessa opção por 2 zagueiros. Não sei se o Pesolano vai inventar uma outra aí, como você destacou, né? A gente tava brincando porque realmente a gente estimula aqui a pensar, né? A torcedora do Cruzeiro em várias hipóteses, aí chega na hora do jogo o Pesolano vem com uma surpresa. Vamos ouvir o Stênio, né? Que ele falou sobre essa situação de estar ou não já pronto para o seu retorno, mas antes disso ele fala aqui na Super sobre a sua passagem lá no Torino, né? No futebol italiano, o que é que isso agregou ao jovem Stênio nesse retorno ao Cruzeiro. Eu encarei essa oportunidade de jogar no futebol italiano como uma grande oportunidade, uma cultura totalmente diferente da nossa, tanto cultura mesmo quanto cultura futebolística. Acredito que eu tive uma boa passagem lá no futebol italiano, consegui fazer gols, dar assistência para gol, ter boas atuações em grandes jogos, e acredito que agora nesse meu retorno para o Cruzeiro eu volto mais maduro, na parte futebolística também, como pessoa. Acredito que eu evolui muito, tanto parte física, parte técnica, parte tática. Acredito que agora eu estou ainda mais preparado. E quem responde se tá pronto ou não, Fred Teixeira, ouvinte do Super FC, é o próprio Stênio. Como é que ele tá, né, para jogar hoje à noite, caso o Pesolano precise? É uma partida bem importante, eu vim treinando, trabalhando muito nesses últimos dias. Acredito que se o professor precisar, eu estou pronto para corresponder à altura do que a equipe vem jogando e aproveitar a oportunidade. Eu acho que eu vim me preparando muito bem, tanto fisicamente, psicologicamente, para na hora que chegar a oportunidade eu estar bem preparado para aproveitar, estando bem fisicamente, bem tecnicamente, e aproveitar a oportunidade da melhor maneira e conseguir abraçar. O Stênio, atacante do Cruzeiro, que ainda falou sobre como ele vinha acompanhando, né, o Cruzeiro lá da Itália. Teve uma declaração muito forte, né, que eu até deixei de fora aqui da sonora, mas acho que bom citar,
ele fala que encontrou um novo ambiente no Cruzeiro com relação aos últimos anos. A gente já falou isso muitas vezes por aqui, né? Mas sobre como ele estava acompanhando esse time do Pesolano lá, até para ele entender como é que ele vai se encaixar nessa equipe, né? Todo o período que eu tive lá, eu tive acompanhando o Cruzeiro, torcendo sempre para que a gente possa, que o Cruzeiro possa voltar pro lugar dele. E eu sempre acompanhava, via as partidas, as boas atuações e ficava empolgado para a gente conseguir o nosso objetivo o mais rápido possível. Eu acho que uma das minhas principais características é a velocidade, então acredito que eu me encaixe bem, né, e onde eu devo jogar é onde que o professor achar que eu devo jogar, onde que ele achar que eu possa desenvolver o meu trabalho da melhor maneira, e eu penso dessa forma. Ou seja, ele já está estudando também como é que ele vai entrar nesse time, viu, Fred? Com certeza, Pedro. O jogador hoje sabe como as coisas funcionam, o jogador hoje é mais antenado, mesmo à distância, ele estava acompanhando, ele falou isso, sabe como é o estilo de jogo do Pesolano, que envolve muita intensidade. E era uma das coisas que o Stênio precisava melhorar mesmo daquilo que ele mostrou na sua primeira passagem pelo Cruzeiro. Realmente muito habilidoso, um jogador de drible fácil, no 1 contra 1, levava vantagem nos seus marcadores, mas não tinha a questão da intensidade. A gente espera que realmente, após essa passagem pelo futebol italiano, como ele diz, ele tenha evoluído taticamente, principalmente, e também tecnicamente. E aí pode ser realmente uma boa opção ofensiva para o Pesolano, já que levou também a conta do chá em termos de atacante, né? Provavelmente vai manter a formação com Daniel Júnior, Edu e Luvanor, e o Stênio possa ficar como uma opção para o decorrer do segundo tempo. Em detalhe, para aqueles que gostam de numerologia, né? O Stênio vai passar a utilizar a camisa 22 e o Luiz Felipe, o novo zagueiro, vai utilizar a camisa 44. Serão esses, talvez, as caras novas do Cruzeiro diante do CSA, para tentar dar de vez um bico nesse tabu nos últimos anos contra a equipe alagoana, voltar a vencer e ampliar ainda mais a sua vantagem na liderança e seus recordes na Série B do Brasileiro. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, né, Fred? E vejo o Cruzeiro hoje, de certo modo, favorito, pelo que a gente falou aqui, né, das fragilidades, principalmente ofensivas, né, do time do CSA. O Alberto Valentim ainda está tentando, né, implantar um jeito novo de jogar, e acredito que o Cruzeiro possa, assim, sair com a vitória hoje do Rei Pelé, ampliar esses recordes aí. Vamos buscar os destaques finais, segundo tempo do Cruzeiro, que joga hoje, tem o CSA no Rei Pelé. Fred Teixeira de volta, o que mais a gente destaca desse time do Pesolano, Fred? Olha, Pedro, nós temos que destacar nesse momento que o Cruzeiro pode quebrar vários recordes no turno da Série B do Brasileiro. O Cruzeiro já tem 2 recordes garantidos. É o time, desde que a Série B passou a ser disputada em pontos corridos, é o time que conseguiu a maior vantagem em relação ao segundo colocado, hoje de 6 pontos sobre o Vasco, pode chegar a 9 em caso de uma vitória, e também é o time que já conseguiu abrir a maior folga no G4. Hoje, 13 pontos, pode chegar a 16. Até então, o Palmeiras de 2013 e o Vitória de 2012 eram as únicas equipes que tinham conseguido abrir 11 pontos de vantagens em relação ao quinto colocado. O Cruzeiro já superou essas marcas. E se vencer hoje o CSA, o Cruzeiro também vai colocar seu nome como recordista na competição, como o melhor desempenho de um turno até então. Se chegar aos 44 pontos, também se iguala ao Vitória de 2012 e também ao próprio time baiano em relação ao número de triunfos, 14 em 19 jogos. Realmente uma média muito alta. Então é o Cruzeiro de Pesolano colecionando vitórias, colecionando marcas, se impondo na Série B do Brasileiro e tendo cada vez o seu nome marcado como um dos times de maior desempenho na história da competição até aqui, Pedro.